Shabbat Shalom, Lekulam! E voltamos agora nessa tarde maravilhosa, esse Shabbat de delícias, né? Quem é que comeu uma delícia? Quem é que descansou como uma delícia? Que esse soninho da tarde, esse soninho parece que recupera todas as forças, né? Pós o almoço. Muito bom. E quem também não conseguiu almoçar, quem só fez um lanchinho, com certeza agradeceu a cada pedacinho, né? Que é o grande segredo. Sem longas e delongas, vou já iniciar nosso estudo aqui, nosso último estudo, porque esse daqui é um pouquinho maior. Shemot, Parashat 13. Deixa eu só colocar no slide, isso. Vamos lá, vamos abrir nossos corações, né? Pra gente poder absorver bastante conhecimento, que a gente está usando na nossa vida, no nosso cotidiano, com os nossos, através da sabedoria e conhecimento de Adonai. Só colocar o ponteiro. Isso. O Moshe Hayah Roe Etson Itero Roteno Kohen Midein Vainehag Et Hatson Ahar Hamidebar Vayavo El Har Haluchim Horeva. E apacentava Moshe o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Miriam, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Adonai, a Horeb. É uma coisa que é sempre, né, o sacerdote de Midian. Então quer dizer que lá em Midian tinha os hebreus, né, para ter um sacerdote? Não. Era sacerdote de religiões pagãs, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas como assim? Então ele tinha um acesso a algum espiritual? Sim, lógico que tem. Porque o homem precisa personificar energias para dizer que elas existem, né? Você pega muitas religiões, principalmente que mexem com o espiritismo, com consulta aos mortos, usam muito, né, desse quesito de tal entidade, tal espírito, tal santo da água, do fogo, da terra, do ar. O homem ele precisa personificar, mas o Eterno deu tudo. Não precisa personificar, o Eterno deu tudo. Onde a gente tá, tem energia. Tem energia telúrica da água, tem energia do fogo, energia da terra, energia do ar. Onde a gente está tem energia. Não precisa personificar. Eu acho que é menos burocrático, né? Você buscar Adonai, porque aí é você e ele, né? É aquele que criou. Vairá Maleak Adonai Elaim Belataesh Mitok Hasene Vayare Vehine Hasene Boer Baesh Vehasene Einenu Ukal. E apareceu-lhe o anjo do Elohim em uma chama de fogo no meio de uma sarça, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Shemot, Êxodo 3:2. Agora uma coisa muito interessante, que eu procuro praticar bastante na minha vida, que é a simplicidade. Aí a pessoa fala assim, mas você gosta de colocar uma pulseira, você gosta de um colar, você gosta de colocar uma roupa mais ajeitada? Sim, gosto. Mas a simplicidade da alma, que eu digo, né? Você olhar o outro não como menor, nem o outro como maior. É o mesmo, está no mesmo degrau. Nem o mais velho, nem mais novo. Está no mesmo degrau, a simplicidade. Porque o Eterno, Adonai, está nas coisas simples. A gente só consegue ver a beleza quando a gente foca no simples. Quando não precisa de riqueza para o simples. Ninguém compra 100 gramas de alegria.
Não dá pra você pegar na mão a alegria. Dá pra você sentir. Então é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. E quando você tem alegria nas coisas de Adonai, principalmente na natureza de Adonai, nossa, coisa linda, né? A luz tá meio amarela aqui, mas é porque a luz é amarela mesmo, tá? Não tá com defeito, não. As coisas simples são as mais perfeitas, né? Eu tenho uma coisa simples, que sempre eu viajo, aí quando eu volto, eu tenho um cachorrinho maravilhoso, um caramelo. Sapeca demais. Ele é muito sapeca. E toda vez que eu chego é uma alegria imensa. Então você vê o simples, aquilo ali. E quando eu vou viajar, eu lembro dele. Eu falo, nossa, às vezes eu vou viajar um mês, aí quando dá 15 dias já começa. Ah, que legal quando eu chego em casa, aí ele olha pra mim e vem todo feliz. Tem uma gatinha também que quando eu viajo, quando eu chego, ela, toda vez que eu chego, ela não faz miau, ela faz miau. Ela fica tipo, onde você foi? Porque você me deixou aqui sozinha. Simples. Coisa simples, ó. Esse latido é dele. Caramelo sem vergonha. Mas eu amo. Ele vai continuar latindo um pouquinho, tá? Talvez vocês escutem aí. Talvez. Espero que não. Que não atrapalhe isso tudo. Bom. O simples, né? O simples do sabor, o simples de você conseguir levantar. Um bom tempo eu fiquei sem conseguir levantar da cama direito. Então, hoje quando eu fico de pé, quando eu consigo praticar o esporte que hoje eu tenho muito amor, que é o surf, eu falo, puxa vida, como o pai é maravilhoso. Como o pai é maravilhoso. Em tudo que ele faz, né? Continuando o nosso estudo. Vayomer Moshe Azura na veere et hamare hagadol haze madua lo ivear hasene. E Moshe disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Shemot, Êxodo 3:3. Então, não foi uma madeira nobre, né? Foi uma sarça. E essa sarça que é encontrada até hoje, ela tem espinhos, ela é quebradiça. Nem as aves pousam nessas sarças. As pessoas rejeitam essa sarça. E foi exatamente onde o Eterno estava. E hoje as pessoas buscam o Eterno com pompa, né? Que fala, né? Cheio de pompa, com ouro. Mas a própria história dos patriarcas mostra que o Eterno estava nas coisas simples. Mas o ser humano insiste em procurar nas coisas não simples, né? Vayare Adonai ki sar lireot vaikra elaim Elohim mitok Hassane vaiomer Moshe Moshe vaiomer hineni. E vendo Elohim que se virava para ver, bradou Adonai a ele do meio da sarça e disse: Moshe, Moshe. Respondeu ele: eis-me aqui. Êxodo 3:4. Shemot. Agora como pode, né? Não falou uma vez só, já falou logo duas. Moshe, Moshe, ali, com certeza, se eu tô no campo e eu ouço uma árvore, do meio de uma árvore saiu o nome, Márcio, Márcio, eita lá, não sei nem o que eu faço, não sei se eu corro, não sei se eu... Imagina a emoção, imagina a emoção de você tá ali, ouvindo ali um anjo, a voz de um anjo, através, né, Adonai.
Vayomer al tikerav halon hal naleika meal hagaleicha ki hamakon asher ata omed alain ademat kodesh ru. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Chamou Êxodo 3:5. Moshe já sabia que no Egito tinha lá os sacerdotes, lá os magos do faraó, né? E todo lugar que tinha os santos dos faraós lá, as imagens, ali era um lugar santo, não podia entrar vestindo calçados, já era um costume, né? E aqui quando ele falou isso, ele já sabia, ali é um lugar santo, né? E aqui mostra a presença, né, do povo hebreu, né? Essas fotos aqui mostram a presença do povo hebreu no Egito, né? Os egípcios sempre foram carecas, né? Eles raspavam a cabeça, raspavam os pelos por causa das pulgas e colocavam aquelas perucas. E aqui dá pra ver, ó, né? De barba, cabelo grande, povo hebreu. E só quem lidava com o gado era o povo hebreu, porque para o egípcio era um pavor, era uma casta abaixo, né? E nessa outra imagem aqui, ó, se vê aqui, por que esse homem aqui ele está desse tamanho grande? Porque ele era considerado um santo, né? Olha aqui os outros bajulando, né? E aqui, ó, no braço aqui uma sandália. Olha só que interessante. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma. Deixa eu dar para fazer, né? Aqui, ó, a sandália aqui, né? Tirando a sandália para entrar no lugar santo, né? Que interessante que é. Voltando aqui. Vayomer Anochi Elohei Avikha Elohei Avraham Elohei Avraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov Vayaseter Moshe Pnei Kiare Mehabit El HaElohim. Disse mais, eu sou Elohim de teu pai, Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó. E Moshe encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Adonai, né? Aqui está como Deus que foi. Eu só fiz acabei não consertando aqui, mas não seja por isso. Eu gosto já de fazer isso na hora. Prontinho. Vayomer Adonai Hao Haiti et Ani Ami Asher Bemitzrayim Veet Tzakatan Shamaeti Mipnei Nogezain Ki Yadeti et Makeovaim. E disse Adonai, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conhecia as suas dores. Shemot Êxodo 3:7. Vaered lehatzilo meyad mitzrayim ulehaloti min haaretz hayu el eretz tova urevava el haaretz savat halav udevash el mekon ha-kenani vehariti vehamori vehaperizi veharivi vehayevozi. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite, mel, zavat, halav, devash, e do Eteu, e do Amoreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Chamou de Êxodo 3:8. Veatah hinet sakat bnei Israel, ba'elai, vegan haiti et halachratz, asher mitzrayim,
Luratsi Otan. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Shemot Êxodo 3:9. E aqui onde fala, quando você acha que não está olhando, ele está olhando sim. Quando você acha que ele não está, quando você fala com ele, ele não sabe o que você está falando, ele sabe sim. E quando você faz oração, principalmente de voz alta, ele escuta sim. Eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Ve'ata lecha ve'shelaraka el pareo ve'hotse et ami bnei Israel mimitzraim. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Shemot, Êxodo 3:10. Vayomer Moshe el Elohim mi anochi ki el pareo vehi otsi et bnei Israel mimitzraim. Então Moshe disse a Adonai: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Shemot, Êxodo 3:11. Moshe já estava preocupado, como que eu vou voltar para lá? Eu matei um egípcio, se eu voltar para lá, o povo, vão me matar. O Faraó vai mandar me matar. Eu saí de lá sendo caçado. Eu voltar para lá é entregar de mão beijada pro caçador. Não dá. Quem sou eu? Vayomer ki eheye imak vezelek haot ki anochi shela reticha vehutziacha et ham bimitzraim tavedum et haelohim al hahar hazeh. E disse: certamente eu serei contigo, e isto te terá por sinal de que eu te enviei. Quando ouvires tirado este povo do Egito, servireis a Elohim neste monte. Certamente eu serei contigo. E foi um grande amigo, de Adonai. Vayomer Moshe el Haelohim hine anochi va el bnei Israel ve'amalti lachem Elohei avoteichem shelachni alechem ve'ameru li ma shemo ma omar alechem. Então disse Moshe a Adonai: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: Elohim de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi. Shemot, Êxodo 3:13. Vayomer Elohim el Moshe eheye asher eheye. Vayomer hu tomar livnei Israel eheye shelachni alechem. E disse Adonai a Moshe: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou no presente, não, Eu sou o que sou a todo instante. Eu sou o que sou. Eu sou o que serei. Eu sou o que já foi. Olha, é muito nítido aonde está Adonai, o lugar onde se encontra Adonai. Makom, o lugar, é agora, é a todo lugar, é a todo instante. É só abrir os olhos. Eu gosto de dizer que não é abrir os olhos do corpo, é abrir os olhos do coração. Makom, o lugar, Adonai é o Makom, é a todo lugar, ele é. Eu sou o que sou, eu sou essa garrafa d'água, eu sou essa água. Então eu sou esse dente, eu sou esse nariz, eu sou esse olho, eu sou essa orelha, eu sou essa parede de madeira, eu sou esse quadro, eu sou essa arte, eu sou essa luz. Eu sou o que sou, tudo é. Por isso que muitos sábios dizem que
que o segredo é a vibração. E as instituições religiosas usam isso para manipular, porque ela sabe que a partir da hora que a pessoa faz uma doação, existe uma energia de vai e volta de Adonai. Que quanto mais ela faz esse movimento de vai e volta diretamente para Adonai, mais as coisas funcionam. Adonai é maravilhoso, ele está, ele é. Tudo nele tem. Tudo tem nele. Não é tão difícil assim de compreender. Vayomer od Elohim el Moshe kul tomar el bnei Israel Adonai Elohei avotechem Elohei Avraham Elohei Yitzhak Velohei Yaakov shelaroni Elechem ze shemi leolam veze zikri ledor dor. E Adonai disse mais a Moshe: assim dirás aos filhos de Israel: Adonai Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Yaakov, me enviou a vós. Este é meu nome, eternamente este é meu memorial de geração em geração. É para sempre. Lech ve'asafet et ziknei Israel ve'amareta lechem Adonai Elohei avotechem niriah elai Elohei Avraham Yitzhak ve'Yaakov lemor pagod pakadeti etechem ve'et reassui lachem bemitzrayim. Vai ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: Adonai Elohim de vossos pais, Elohim de Abraão, Elohim de Isaac e de Yaakov, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto que vos é feito no Egito. Shemot, Êxodo 3:16. E aqui a gente encontra o nome de Adonai, que é colocado de uma forma horizontal, mas eu fiz questão de colocar de uma forma vertical e vocês vão entender o porquê. Autoexistente que se revela ao ser humano. Concede vida aos mortos. Faz existir o que nunca existiu. Abre portas até mesmo onde não há portas. Autoexistente que se revela ao ser humano. Olha só, o ar que a gente respira olha que interessante. O ar que a gente respira tem um segredinho. Concede vida aos mortos. A gente dorme todo dia e entrega a nossa alma, e todo dia de manhã a nossa alma recebe a vida. Como se a gente estivesse morrendo, mortos. E a gente acordasse todo dia de manhã para uma nova chance, uma nova oportunidade. Então faz existir o que nunca existiu. Oportunidades. Oportunidade de ver melhor, oportunidade de enxergar ele em todo lugar. Tudo que for fazer, pensar nele primeiro. Sabe por quê? Porque ele abre portas até mesmo onde não há portas. Quando você acha que não tem chance, ali está ele falando: fica tranquilo. Estamos de olho em você. E por que desse nome aqui no vertical, né? Olha que interessante. Se a gente grudar essas letrinhas aqui, Yud, He, Vav, He, né? A gente consegue identificar algo aqui muito interessante.
Vamos fazer de uma outra forma aqui. Vou colocar a caneta. Deixa eu ver se dá pra engrossar aqui. Vamos fazer... Deixa eu ver. Eu acho que não vai dar pra engrossar, mas vai dar pra entender. Vamos lá. Yud. Rev. Vav. Vou até fazer assim, ó, pra ficar mais fácil pra entender. Rev. Olha que interessante. Como forma, né? Se a gente fizer aqui. Eu acho muito interessante essa ligação, né? Dentro dos estudos que eu encontrei, eu falei, olha como pode isso? E nem precisa saber ler hebraico, gente. Tá aqui, ó. O corpo humano. Corpo humano no seu macro, né? No seu macro. Yud, Red, Vav, Rev. 10, 5, 6, 5. Igual a 26. 2 mais 6, 8. Número do infinito. Adonai no macro. Poder estudar essa paraxá, poder compartilhar essa paraxá é um grande, né? É uma grande responsabilidade. Porque a gente para lembrar quantas coisas eu busco estar no caminho da Teshuvá, já vai para seus 10 anos. Na verdade, assim, desde que eu faço mosaico que eu estudo. Mas acho que de uns 10 anos pra cá que eu comecei a me focar mais, né? Praticar também. E já tive tantas coisas relacionadas a Adonai, tantos exemplos, tantas provas, tantas curas, tantas vitórias, tantas decepções bem acolhidas por ele, sabe? Tanto já tive alguns problemas de saúde que eu falei, daqui para frente não vai, e de repente a cada dia que passa ele mostrando para mim que vai sim. Que é uma coisa normal que todo mundo tem, problemas de saúde devido a um passado que não se cuidou, mas ele acorda, né? O sábio tem que acordar. Tem que acordar para melhorar. Então é um peso falar dessa frase, dessa paraxá, porque você ter certeza que a Adonai está no macro e no micro, poder passar isso pro próximo, para quem a gente ama, ou para quem porque na verdade falar assim, eu tô doando meu tempo para vocês, e tempo para mim é amor. A partir da hora que eu dou meu tempo para vocês, eu amo vocês sem nem conhecer pessoalmente. Porque tempo é amor. Meu tempo é muito valioso. E a gente estuda, eu pelo menos estudo pelo menos um mês direto, todo dia fazendo alguma coisa, mexendo, tiro um tempinho de manhã para mexer nos estudos, transliterar tudo do meu jeito, que eu gosto, que eu me sinto melhor fazendo. É amor. É fazer pensando em Adonai, fazer pensando que as pessoas podem melhorar, que as pessoas
tem chance de estar no mundo vindouro, tem chance de reencontrar com aqueles que a gente amou e ama. Eu acho que é isso, né? É no micro e no macro, né? No DNA humano, que a ciência comprovou, que foi comprovado no DNA humano, de todo ser humano, tá lá a assinatura do Eterno. Todo mundo tem a mesma sequência, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. No DNA humano, que é micro, micro. Para você encontrar, não é fácil encontrar o DNA humano, identificar o DNA humano. É muita tecnologia. Quase que entra aí no campo da física quântica. Moré, Renato de Priso pode falar melhor. E tá lá o nome do Eterno como sua assinatura, no micro, tanto no macro, no infinito, como no micro, né? Respirar. Vai omar eale etechem meani mitzrayim ele eretz hakenani vehariti vehamori vehaperizi veharivi vehayevozi el eretz zavat halavu devash. Portanto eu disse, var-voeis subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Zavat halavu devash. Eu acho lindo essa. Shemot, Êxodo 3:17. Veshameu lekolecha uvata ata vezichnei Israel el melech Mitzrayim Maritem Elaim Adonai Elohei Haiveri Nikera Aleinu Veata Nerakana Derek Sheloshet Yamin Bamidbar Venizberá La Adonai Eloheinu. E ouvirão a tua voz e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhe-eis: o Adonai Elohim dos Hebreus nos encontrou, agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto para que sacrifiquemos Adonai, nosso Elohim. Eu tenho uma coisinha aqui para mostrar para vocês que eu já estava até me esquecendo. E olha só. Eu fiz esse quadro aqui, já vai fazer uns 2 anos, mas não é em mosaico, é em aquarela. Mas olha só que interessante. E caiu essa paraxá agora pra mim. Dá pra ver? Eu fiz em aquarela. Opa. Tipo assim. Acho que dá pra ver, né? A luz tá atrapalhando um pouco, mas assim, ó. Olha lá. Moshe. Tô entrando, né? Adonai. Esse quadro... Eu amo esse quadro. Eu gosto muito desse quadro. Fiz há muitos anos atrás. 2 anos já. Eu precisava mostrar. Eu falei, não, no meio da aula eu vou mostrar. Eu vou mostrar no final, mas eu tô aqui na cabeça, talvez eu esqueça. Não vou mostrar agora. Voltando. Vani yadeati ki loiten etchem eleh Mitzrayim lahalok velo beyad hazakah. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Shemot, Êxodo 3:19. Veshalariti et yadi vehikeiti et Mitzrayim bekol nife leotai asher esse beirepo vearei quem ishalariti quem. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir. Shemot, Êxodo 3:20. Venatati etchem am hazeh beinei Mitzrayim vehayaki telechum lo teuku reika. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Olha só. Já
Moshe já, Adonai já prometendo ali, né, que olha, você não vai ficar sozinho, né, confie em mim que eu estarei junto contigo a todo instante, né. Veshalá isha mishekenetá umigarat beitá klei kesef uklei zahav uze malot vezametem al benechem veal benitiken venitzeletem et mitzrayim. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Chamou Êxodo 3:22. Então aqui, ó, a promessa já estava ali, já era um caminho sem volta, né? Ali já não tinha mais como voltar para trás. Adonai já ali é o ponto crucial para Moshe. Va'an Moshe vayomer vehen lo yaminu li velo yishmeu bekoli ki yemeru lo nireah eleiha Adonai. Então respondeu Moshe e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Elohim não te apareceu. Chamou Êxodo 4:1. Isso é o que Moshe achava, né? Mas quando a pessoa está com Adonai, é perceptível. É perceptível. Muita gente fala assim, às vezes, vocês já devem ter presenciado. Você é a mesma pessoa todo dia, mas tem um dia que você está muito mais feliz. Você está muito mais alegre. Aí as pessoas falam assim: nossa, como você está diferente hoje? Não sei, você está mais bonita ou você está mais bonito. Mas não, é a sua alegria de dentro para fora mostrando. Mesma coisa, né? Quando Moshe desceu do monte lá, ele tinha conversado com Adonai e ele estava radiante, as pessoas não conseguiam nem olhar para ele direito, de tanto, né, de luz que ele desceu lá, de lá, no Monte Sinai. Vaiomer aleim, Adonai mazé, bedeiha vaiomer mate. E Adonai disse-lhes: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Chamou Êxodo 4:2. Vaiomer hashilkehu aretzah vayashkehu aretzah vayehi lenarash vayanas Moshe mi panaim. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moshe fugia dela. Shemot, Êxodo 4:3. Vayomer Adonai el Moshe shelach yadecha veros bizenavo vaishlach yado vairazek bo vayehi lemate vekapô. Então disse Adonai a Moshe: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Então imagina, para um pastor ter uma serpente ali na hora é o maior medo, né? É o maior medo. E de repente ele ia obedecer, pega na mão aí a cauda e se tornar vara de novo. Ali ele falou: olha, sendo assim, eu acho que vão acreditar em mim, né? Lemaan yaminu ki nereah eleiha Adonai Elohei avotan Elohei Avraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov, para que creiam que te apareceu Adonai Elohim de seus pais, Elohim de Avraham, Elohim de Isaac, Elohim de Yaakov. Shemot, Êxodo 4:5. Vayomer Adonai lo od Havená yadecha bereicha vayeve yado bereiko vayotziah vishnei yado metzorat kashaleg. E disse-lhes mais Adonai: põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Chamou Êxodo 4:6, olha só. Com lepra na mão, você colocar a mão dentro da sua blusa e tirar, e de repente sua mão está com lepra, que com certeza não foi só aparência, talvez ele tenha sentido também a lepra mesmo, né? A dor na mão.
a coceira, o odor, né? O impactante que deve ter sido na hora aquilo. Vayomer Hashev yadecha el chaidecha, vayashev yado el reiko, vayotzia mereicho, vehine shavá kivesaro. E disse, torna a tua mão no teu seio, e tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como sua carne. Shemot, Êxodo 4:7. Então ali Adonai trouxe a cura, no mesmo momento que ele trouxe a doença, ele já trouxe a cura. Para aquele que está enfermo, para aquele que está na cama, acredite. Moshe recebeu da mesma forma a doença, ele também recebeu a cura. O grande segredo é estar bem consigo mesmo, estar bem com o eterno que está dentro de si mesmo, não se culpar, não se julgar, se perdoar. Não é nem dar perdão, é se perdoar. Perdoar, né? Doar 3 vezes é o significado da palavra perdoar. Que é o máximo, doar. Doar 3 vezes. Somos filhos de um Elohim que pede a nossa tzedakah. Muitos dão a tzedakah, mas não dá o né? Perdoar. Vehaya in lo yaminu lecha velo ushmeu lekol haot harishon vecheminu lekol haot Aharon. E acontecerá que, se eles não te crerem nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Shemot, Êxodo 4:8. Vehaya in lo yamenu gan lishnei haotot haele velo ishmeu lakolecha vala kareta mimeimei hayeor vesha faketi hayabasha Vehayu hamaim asher tikar min hayor vehayu ledan bayabashet. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Shemot, Êxodo 4:9. Então ele já estava ditando como que ia ser. Parte a parte, processo a processo, ele já estava falando, ó, vai ser assim, assim e assado. Confia, emuná. Shemot, Êxodo 4:9. Vayomer Moshe el Adonai bi Adonai lo ishi devarim el anochi gan mitemol gan mishileshon gan meas daberecha avedecha ki kevad pe u kevad lashon anochi. Então disse Moshe a Adonai, a meu Elohim, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu povo, seu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Chamou Êxodo 4:10. Então aqui ele estava querendo dizer a Adonai que ele não seria capaz, porque ele não era um bom orador, ele era gago, ele tinha um problema na boca, talvez uma dificuldade na fala. Como que ele iria se expressar? Como que ele iria dirigir multidões? Milhares? Com a língua presa? Vamos dizer. Vayomer Adonai Elaim mi san pe la'adam o mi yasu ilen o haresh o fikra o yaer halo anochi Adonai. E disse-lhe Adonai, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Adonai? Shemot, Êxodo 4:11. Então, por que é que você está preocupado? Por que preocupar com as coisas do amanhã? Busque o eterno e tudo será acrescentado? Nem os pássaros não guardam, não fiam, não guardam, não fazem estoque, não trabalham e nem por isso fica sem comida?
Você acha que você vai ser menor que um pássaro para Adonai? Os lírios do campo florescem, ficam lindos, que nem a sabedoria de Salomão consegue explicar. Você acha que é menos para Adonai, que você não vai ter a roupa de vestir? Não. Adonai está em tudo, ele fez tudo, ele é tudo. Eu sou o que sou. Shemot, Êxodo 4:11. Ve'ata lech ve'anoki ereye in pikha ve'choreitika asher tedaber. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Shemot, Êxodo 4:12. Vaiomer bi Adonai shelar na be'ad tishlah. Ele, porém, disse: Ah, meu Adonai, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Shemot, Êxodo 4:3. Vaisharaf Adonai b'Moshe vaiomer halo Aharon aricha halevi yadeti ki daber yadaber hu vegan hine hu itse li keratecha viracha vesamar belibo. Então se acendeu a ira de Adonai contra Moshe e disse: Não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Shemot, Êxodo 4:14. Vai diberata elai vezametá et hadevarim veanochi ereye in picha vein pihu vehoreiti etchen et asher tashum. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Shemot, Êxodo 4:15. Então ali Adonai já estava acalmando Moshe, né? Fica calmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vediber hu lecha el ahan vehayahu iheye lecha lefe veata ti heye lo lelohim. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Adonai. Shemot, Êxodo 4:16. Lefe veata ti heye lo lelohim. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Shemot, Êxodo 4:17. Vaelecha Moshe vayashav el yeter hotenu vayomer lo elacha na vayeshuva el arai asher bemitzrayim veere haodan haim vayomer itero le Moshe lek le shalom. Então foi Moshe e voltou para Jetró, seu sogro, e disse-lhes: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetró a Moisés: Vai em paz. Le shalom, le shalom. Le Moshe, le shalom. Moisés, Moshe, vai em paz. Porque Jetró já sabia, né? Já sabia que ali ele tinha sensibilidade, ele era um sacerdote, né? A pessoa que está ligada com o espiritual, ela sente o outro espiritual. Shemot, Êxodo 4:18. Vayomer Adonai el Moshe bemidein lech shuv Mitzrayim ki metu kal hanashim hamevakshin et nafeshecha. Disse também Adonai a Moshe em Midian: Vai e volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Shemot, Êxodo 4:19. Vaikar Moshe et ishto ve'et banaim vayarekivein al haramot vaishav aretza Mitzrayim vaikar Moshe et mate haelohim beyado. Tomou, pois, Moshe sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou a terra do Egito. E Moshe tomou a vara de Adonai na sua mão. Shemot, Êxodo 4:20. Vayomer Adonai el Moshe belechetecha lashuv Mitzrayimah re kal hafmorfetim asher sameti beyadecha va'asitam lifnei pareo va'ani arezek et libo velo Yeshalah, aqui deu um errinho aqui,
et Haan. E disse Adonai a Moshe: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixes ir o povo. Shemot, Êxodo 4:21. Até nisso Moshe já foi preparado, já sabendo que vai acontecer isso. Então imagine o coração dele em paz, de certa forma, né? Porque é assustador, mas ele estava ali, eu digo, acho que nem em paz, mas confiança, né? Confiança de voltar. Ve'amareta el pareo ko amar Adonai bnei vekori Israel. Então dirás a Faraó: assim diz Adonai, Israel é meu filho, meu primogênito. Shemot, Êxodo 4:22. Vai omar aleche shalar et bnei veyavedeni vatemaen lechalero hine anochi horeg et binecha bekorecha. E eu tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. Shemot, Êxodo 4:23. Vairiv vaderech bamalon vaifegeshehu Adonai vaivakesh hamiti. E aconteceu no caminho numa estalagem que Adonai o encontrou e o quis matar. Shemot, Êxodo 24:24. Vatikal Siporat Sor Vatikerot et Arelat Benav Vatagah Leragelaim Vatomer Ki Hatan Damin Atakli. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Shemot, Êxodo 4:25. Porque ali, com certeza, tinha um conflito, né? Existia um conflito ali. Houve um conflito. Para Zípora fazer isso, ela não era da mesma cultura, do mesmo conhecimento de Moshe. E de repente, fazer aquilo para ela foi um desagrado muito grande, né? Vairef mimenu as amerá atan damin lamulot. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Shemot, Êxodo 4:26. Desviou-se dele e foi embora, né? Voltou para a casa do pai. Vaiomer Adonai el Haron likerat Moshe hamid bara vaelek vaifigesheru behar haelohim Vaishak lo. Disse Adonai a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moshe. E ele foi e encontrou no monte de Adonai e o beijou. Shemot, Êxodo 4:27. Vai aged Moshe le Haron et kal diverei Adonai asher shelaro veet kal haotot asher tzivahu. E relatou Moshe a Arão todas as palavras de Adonai com que enviara e todos os sinais que lhe mandara. Shemot, Êxodo 4:28. Vaelek Moshe ve'Haron vaesafu et kal ziknei bnei Israel. Então foram Moshe e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Êxodo 4:29. Vaidaber Aharon et kal hadevarim asher diber Adonai el Moshe vaias haotot leinei ha'am. E Arão falou todas as palavras que Adonai falara a Moshe e fez os sinais perante os olhos do povo. Shemot, Êxodo 4:30. Mas só ali de Arão sair da casa dele para ir de encontro a Moshe, é lógico que ele já falou para bastante gente, né? E ali ele falou: ó, Adonai falou comigo. Então as pessoas já estavam até já esperando, né? Vai amen ha'am vai shmeu ki fakad Adonai et bnei Israel ve ki ha et aneyan vai kedu vai tarau. E o povo creu, e quando ouviram que Adonai visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Shemot, Êxodo 4:31. Ve'ahar ba'u Moshe ve'Haron vayomeru el pareo ko amar Adonai Elohei Israel shalar et ami ve'yaru li bamidbar. E depois foram Moshe e Arão e disseram a Faraó: assim diz Adonai Elohim de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre
uma festa no deserto? Vayomer pareo mi Adonai asher eshma bekolo leshalar et Israel lo yadeiti et Adonai vegan et Israel lo ashalerá. Mas Faraó disse: quem é Adonai, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço Adonai, nem tampouco deixarei ir Israel. Shemot Êxodo 5:2. Até porque esse Faraó ele tinha esquecido, né? Ele tinha esquecido das proezas de Yosef, né? Quem é esse daí, né? Quem é? Esse já era outro, já talvez, né? Quem é esse, né? Adonai? Mas ele vai saber quem é Adonai. Com certeza ele vai acabar sabendo quem é Adonai, né? Vamos continuar nossa leitura. Vayomeru Elohei Haiveri Nikira Lenu Nilaka Naderek Sheloshet Tamim Bamidbar Venisbera Ladonai Eloheinu Peifegaenu Badever O Berarev. E eles disseram: o Elohim dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios a Adonai nosso Elohim, e ele não venha sobre nós com pestilências ou com espadas. Shemot 5:3. Vayomer Alechem Melech Mitzrayim Lama Moshe ve'Aharon Taferiu et Ha'am Mimasaim Lehu Leziveloterem. Então disse-lhes o rei do Egito: Moshe e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Shemot 5:4. Vayomer pareo ren rabin hata en haaretz vehi shebatem otan mizivelotan. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Shemot Êxodo 5:5. Vayetzan pareo bayon hau et hanogesim baam vet shoterain lemor. Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, Shemot Êxodo 5:6, Lo tosifun latet teven laan lilebon halevenin kitemol shileshon rein yelehi vekosheshu lechen teven. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes, mas eles mesmos colham palha para si. Shemot Êxodo 5:7. Então aqui, olha o processo de escravidão, né? Aumentando o trabalho do povo, né? Que é o que acontece, aumentando o trabalho do povo para ele ficar ali intertido com aquilo, não pensar em outra coisa, né? Que é mais ou menos o que a sociedade faz hoje com a gente, né? Ela injeta várias coisas na nossa vida para a gente poder comprar, para a gente se tornar escravos deles, para a gente não ter tempo para a gente pensar em Adonai, porque a gente precisa pagar o que a gente comprou, né? Ou o que a gente quer adquirir, né? Esse é o trabalho que o sistema faz com a gente, né? Veet vatekonet halevenin asher chen oshin temor shileshon tashmu alechem lo tigerel mimenu kinerepim chen alken chen tsuakim lemor neleka nizebera leloheinu. E lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrificamos-nos ao nosso Elohim. Shemot Êxodo 5:8. Tikebad havodá al hanashim ve'eshuva ve'alisheu bedivrei shaker. Agrave-se o serviço sobre estes homens para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Shemot Êxodo 5:9, que eu acabei de dizer. O sistema faz com que a gente trabalhe mais, que a gente consuma mais, para a gente não ter atenção para o agora, para viver o agora em paz, né, com amor.
Vayetseu no Geshei Haan Veshoteraim Vayemeru El Haan Lemor Ko Amar Pareo Eineni Noten Lachen Teven. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó, eu não vos darei palha. Shemot, Êxodo 5:10. Aten lechu keru lachen teven measher timetzau ki en nigerá me avodatechen davar. E de vós mesmos e tomai vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Shemot, Êxodo 5:11. Vayafetz Haan Bekal Aretz Mitzrayim Lekoshesh Kash Leteven. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito e a colher restolho em lugar de palha. Shemot, Êxodo 5:12. Vehano Geshin Atsin Lemor Kalu Mazekhen Devar Yom Beimo Kasher Biheyot Hateven. E os atores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Shemot, Êxodo 5:13. Olha a pressão. Vocês não faziam 10.000 blocos com a palha? Aí vocês vão ter que correr atrás de palha agora e continuar fazendo 10.000 blocos. O serviço de vocês vão triplicar e vai ter que ter a mesma quantidade de blocos. Imagine só. Vai ku soterei bnei Israel asher samu alehei nogijei pareo lemor madua lo kiliten hakiken lilebon kitemol shileshon gan temol gan hayon. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel que os atores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes vossas tarefas fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? Shemot, Êxodo 5:14. Vai ovu soterei bnei Israel vai se aku el pareot lemor lamatza tase ko lavadeiha. Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Shemot, Êxodo 5:15. Taven enitan lavadeiha ulevenim omerim lanu asu verine avadeiha mulkim veratat amek. Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem culpa. Chamou Êxodo 5:16. Vaiomer nirefim aten, nirefim alken aten omerim ne lecha nisberá la Adonai. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemo-nos a Adonai. Chamou Êxodo 5:17. Veatá leku e vedu veteven loinatem lachem vetochem levenim titenu. E depois agora trabalhai palha, porém não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Shemot, Êxodo 5:18. Vaireu soterei bnei Israel otan berá lemor lotigereu milive nechem devarion beimo. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porque se dizia: nada diminuireis de vosso tijolo da tarefa do dia no seu dia. Shemot, Êxodo 5:19. Vafegeu et Moshe veet Aharon nitzavim lo keratan betsetan. Encontraram Moshe e Arão que estavam defronte deles quando saíram do Faraó. Shemot, Êxodo 5:20. Vayomeru elechem yere Adonai elechem veishpot asher hiveatsetem et reirenu beinei pareo uveinei avadaim latet herev beiadan la haregenu. E disse-lhes: Adonai atente sobre vós e julgue isso, por quanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Opa, deu um rique. Deu uma travadinha aqui. Peraí, deixa eu só arrumar. Parou. Agora voltou. Tinha saído para mim da tela aqui. Então ali o povo já estava desesperado, né? Para
resolver aquele assunto, né? Por que está acontecendo isso? Ah, porque Moshe e Arão veio aqui, né, interceder aí, né? E aí aconteceu isso. Então imagina, o povo, uns vão falar, pô, olha, os dois foram corajosos, né? Outros vão falar, pô, por que foi fazer isso, né? Então vai criar muitos inimigos ali no meio, né? Vai Shav Moshe el Adonai vayomer Adonai lama hareotá laam hazé lama ze shelaretani. Então tornou-se Moshe a Adonai e disse, Adonai, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Chamou Êxodo 5:22. O meaz baati el pareo ledaber bish mecha hera laam hazé vehatzel lo hitzaleta et hamecha. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Vayomer Adonai el Moshe ata tire asher esse li fareo ki beyad hazaka ishe lechem uveyad hazak e gareshem mearetso. Então disse Adonai a Moshe, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará à tua terra. Então tudo que Adonai falou que ia fazer estava acontecendo, né? E voltando aqui, a gente pode deixar passar despercebido, né? Deixa eu ver se está certinho. Isso. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Shemot, Êxodo 5:23. Se a gente... as letras, voltando, né? As letras equidistantes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha só. Yeshua. Que incrível. E 11 letras. Yeshua. A salvação, né? A salvação para o povo maltratado. Para aquele que sofre. E hoje em dia, aquele que sofre é aquele que ele está entre o sistema e entre o eterno, né? Que ele está descobrindo as coisas do sistema, as coisas erradas do sistema, através da sabedoria do eterno. O povo que sofre. O povo que está perdido dentro de uma instituição religiosa. O povo que segue dogmas, doutrinas, políticos. É nítido que é um povo que sofre. A única vantagem é que o país que a gente vive é um país caliente. Que através do pão e do circo, tudo é lindo. Mas no geral, no mundo em geral, o homem está sempre em sofrimento por causa desse sistema, né? Ter e não ter, estar e não estar. E nunca é o ser, né? Voltando para o nosso estudo. Vayomer Adonai. Deixa eu só ver se está certinho aqui. Vayomer Adonai el Moshe atat tire asher esse li fareo ki beyad hazak ishelechem uveyad hazak igareshem mearetso.
Então disse Adonai a Moshe: agora verás o que hei de fazer ao faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará na sua terra. Da sua terra, né? Shemot, Êxodo 6, 1. Então ali a promessa já estava se cumprindo, né? Foi até Faraó, aconteceu isso. Moshe já sabia que Faraó ia negar, né? Já estava certo que Faraó ia negar. Faraó não ia aceitar de primeira assim. Ele ainda vai querer fazer barganha ainda, né? Ainda vai querer dar um jeitinho ali, né? Do espertinho. Mas Adonai estava com Moshe a todo instante. Com Moshe e com Aharon a todo instante. Cenas dos próximos capítulos. É tão bom quando você acorda. Quando você acorda. Só que tem um porém. Mesmo você acordado, você pode acordar dormindo. Porque somos falhos. Somos falhos em doar 3 vezes. Perdoar. Somos falhos em nos doar 3 vezes. Nos perdoar. Somos falhos. Tapa na cara do Márcio, viu? Somos imperfeitos em busca de um Elohim perfeito. Adonai. Bom, voltando aqui. Fim. Que delícia de estudo de Shabbat, que maravilha, que gostoso. Eu achava até que ia ter mais, ó. Eu fui pego de surpresa. Fim. Que gostoso. Toda a rabá pela atenção de todos, toda a rabá pelo carinho de todos no chat. Toda a rabá aos Morim. Muito obrigado por essa oportunidade de... eu vou fazer 45 anos. Eu não vou falar o dia não, vai ser na próxima semana. E poder estar 45 anos vivenciando a Torá é emocionante. É muito gostoso, pra falar a verdade. É muito gostoso. É muito gostoso vivenciar tanto as coisas boas como as coisas ruins com a presença de Adonai, com a certeza de a presença de Adonai. Tantas coisas boas como as coisas ruins, a presença de Adonai, ela é edificante, porque ela edifica mesmo. Quando você está passando por situações negativas, Adonai está ali, te consolando, te mostrando através da Torá que o sofrimento faz parte desse mundo, mas que a alegria também. Olha a bipolaridade. Eu acho que o chorar não é nem da tristeza. O chorar, na verdade, é a certeza que a gente está seguro. Que quando você busca Adonai, a gente está seguro. E a segurança não é nem nesse mundo. Não é nem nesse mundo. Por isso eu choro de emoção. Sou artista, né? Sou artista, não. Estou artista. Adonai está me fazendo artista. Só sou uma ferramenta dele. Somos ferramenta dele. Não sou um professor, sou um aluno que gosta de estudar um pouquinho, fazer aqui esse estudo e compartilhar com vocês. Com muito amor. Tenho muito amor para dar. Eu me faço preenchido do amor de Adonai para poder dar. E que todos
possamos seguir os exemplos que Adonai ensina, né? Principalmente de seu Mashiach, seu ungido, Yeshua. Shavua Tov, uma maravilhosa semana, muita shalom, muita emuná, muita alegria, que alegria a gente pode buscar a qualquer hora. Tá triste? Põe um vídeo engraçado nas redes sociais e já vai melhorar. Põe vídeos de animais engraçados para buscar alegria. O olho é a porta da alma. Não existe coisa melhor do que você buscar alegria através do olhar. A mente vai trabalhar para você ficar pensando nas coisas ruins. Mas se você focar o seu olhar em acordar e já buscar coisas boas, quando você acordar, segredo, quando você acordar, acorda, mas não abre os olhos ainda. Agradeça. Em silêncio. Se conseguiu 1 minuto, ótimo. Se conseguiu 30 segundos, ótimo também. Põe a mão no peito e agradeça. E aí depois você começa seu dia. Segredinho. Já com alegria logo cedo. Mesmo que você acorde logo depois com gritos, com bagunça, com barulho de carro, com barulho de moto, com barulho de cachorro, com barulho que for, você já iniciou com a presença de Adonai. Sendo simples, apenas agradecendo a sua respiração ciente ali, ó. Estou acordado, obrigado, Pai. Shalom! Birkat Kohanim, Yosef Torres. Voltando aqui, só para não ficar seco, né? O fim seco, shalom. Eu vou colocar Terrilim 1, Moré Haimson. Eu vou ter que colocar, independente de que, eu vou ter que colocar, porque é uma música maravilhosa na voz do Moré. Adonai está conosco. Muitas bênçãos a todos. Saúde, alegria, prosperidade, muito amor, shalom.
שלום, שלום, amém, amém. Elohim, Melech, Nehman. Elohim é rei fiel. Encerra Hashem e logo estaremos de volta aqui para mais um Shabbat. Shalom. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם בלילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם בלילה קיה של כתוב לפגל מאי אתם תהיו איתי ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כלא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים יורדי הנשעים טובים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם בלילה קיה של כתוב לפגל מאי אתם תהיו איתי ביתו ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שם טוב ורוח על כלא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים